Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja nessa casa e em nosso coração, né? Alguém está na casa pela primeira vez? Bem-vindos. Alguém está ouvindo falar de doutrina espírita pela primeira vez? Já conhecem alguma coisa, né? Tá joia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doutrina espírita. Para alguns pode parecer algo assim, nossa, mas eu estudo a doutrina há anos. Nossa, eu vivo a doutrina, eu sou espírita há muito tempo. Mas é sempre bom a gente recordar o que é a doutrina espírita, não é? Muitos de nós nos encontramos na casa espírita por diversos motivos. Alguns em um momento de desespero, em um momento de necessidade, de depressão ou qualquer coisa nesse sentido, é aconselhado por alguém, ou às vezes até intuído, a ir a uma casa espírita para ouvir uma palavra de consolo. E aí encontra nas palestras e na fluidoterapia um remédio para suas dores. Às vezes num atendimento fraterno, numa conversa com algum trabalhador da casa, e através disso melhora, acha novos sentidos para a vida. Alguns outros leem um romance. Quem não leu Violetas na Janela, né? Que coisa gostosa quando a gente lê a primeira vez e fala, nossa, é tão simples assim, a vida continua e assim por diante. Ou algum outro romance, ou alguma das obras do Chico, e fala, poxa, isso aqui eu me identifico com esses pensamentos, com esses princípios, e passa a frequentar a casa espírita por esse motivo. Porque entende, ou busca entender o que é a vida após a vida. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas nós não podemos nos esquecer que muito além do movimento espírita, o que é o movimento espírita? São as casas espíritas, são as uniões espíritas, é a USE, é a FEB, movimentos humanos que usam a doutrina espírita para a evolução de cada um de nós. Mas são movimentos humanos. Muito além disso, há uma doutrina. E de onde veio essa doutrina? Muitos que às vezes não conhecem ainda falam, foi Allan Kardec que escreveu. Não, senhor. A doutrina é dos espíritos. Allan Kardec a gente fala codificou, mas em certa parte decodificou também. Ele teve que entender o que é a doutrina para então escrever para nós. Então é importante a gente voltar um pouquinho para entender o que é isso. Porque às vezes nós nos dizemos espíritas. Eu sou espírita. Por quê? Porque eu vou à casa espírita e trabalho lá. Eu trabalho na fluidoterapia, eu faço uma palestra, eu venho limpar o salão, ajudar nas coisas, venho fazer uma marmitinha, venho fazer uma sopa. Isso nos torna espírita? Peraí, espírita não é só isso. Não é só você trabalhar em um centro espírita. Espírita é além disso. Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, nos primeiros capítulos, indica que para nós opinarmos sobre a doutrina espírita, para eu falar algo sobre a doutrina espírita, eu preciso conhecê-la. E assim se dá com qualquer ciência, com qualquer coisa na vida. Eu preciso conhecer algo para eu poder opinar. E ele nos diz que para conhecer a doutrina espírita, não são horas, não são dias, nem meses. São anos de estudo, se debruçar de verdade, para a gente entender sobre aquilo que a gente está falando, estudando, querendo aprender. O nosso propósito hoje é relembrar o que é a doutrina espírita, e se em um coração que seja, de todos nós que estamos aqui, acender uma vontadezinha de saber um pouquinho mais, de estudar, de entender, o objetivo da noite foi conquistado. Essa é a nossa proposta para hoje. Tudo bem? Vamos continuar falando então lá do princípio. Os fenômenos espirituais, eles sempre despertaram a atenção da humanidade, desde os primórdios. Manifestações espirituais sempre existiram, certo? Kardec nos traz, e isso é histórico, né? Não é só a opinião de Kardec, mas
Todas as civilizações tinham as suas comunidades, muitas vezes isso acontecia de modo velado, escondido, é aquele grupo que fazia, né, o contato espiritual, ou recebia algo espiritual, ou tinha uma comunicação espiritual. Isso sempre existiu. Nós podemos ver isso nas comunidades indígenas, por exemplo. Há curas processadas ali no ambiente indígena, né? De cunho espiritual. De cunho espiritual. Você fala, vai, de onde vem? Vem da humanidade, gente. A gente sempre teve contato com a espiritualidade. Lembram desses nomes? Ó? Oráculos. Eram aqueles que falavam sobre as coisas que não é dessa terra, né? Que descobriam coisas, que sabiam o que ia acontecer. Profetas, médiuns naturais. Em toda a história da humanidade isso existiu. E é uma coisa natural. Fenômenos nessa época, né, lá atrás, eram vistos com misticismo. Então a gente mistificava muito. A gente acreditava no maravilhoso. Kardec fala muito sobre isso. A gente olha para o fenômeno espiritual, e fala, nossa, é algo fora da ciência, é algo místico. Ou nós temos medo, né? Eu falo, eu tenho medo, porque eu não conheço, porque eu não entendo. Então é natural. Ou superstição. Tudo bem? Bom, faltava método, estudo e critério racional. A gente não entendia ainda. Então está aqui. A humanidade não estava preparada para compreender o que é o mundo espiritual, o que é a relação humana de encarnado para desencarnado. Bom, lá na França, no início da Revolução Industrial, o mundo passava por um momento pós-cruzadas, né? Onde, em nome da religião, se cometeram atos terríveis, né? Em nome de Jesus, inclusive. Então havia um ceticismo muito grande. Porque nós olhávamos para aquilo que a religião nos propunha e dizíamos, mas se isso a religião eu não quero. Se a religião persegue, se a religião mata, se a religião... Isso não é, né? Para mim não serve. Então havia um materialismo muito grande nessa época. Foi nessa ocasião que começaram a ter fenômenos, por exemplo, das mesas girantes. Isso aconteceu como ponto de partida do que hoje nós conhecemos como espiritismo. Certo? Aconteceu lá no século XIX, tanto na Europa quanto em alguns casos também nos Estados Unidos. Tá? O que eram essas mesas girantes? Algumas pessoas se sentavam ao redor das mesas, e essas mesas, ora flutuavam, ora levantavam uma perna, ora batia no chão, sem a intervenção da gente, né? De um encarnado. A gente não encostava na mesa. Ninguém daquele momento encostava na mesa. Ela mexia sozinha. Então isso gerou um fenômeno que, no momento em que foi estudado, essas mesas começaram a responder perguntas. Quando Kardec se interessou pelo assunto. Nós vamos falar quem é Kardec já. Mas a ideia é, tem um fenômeno que a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar. Tudo bem, tudo tem uma explicação na vida. Então, tô vendo uma mesa se mexer. Bom, ou tem alguma coisa, alguém está querendo enganar a gente, tem alguma coisa estranha, pode ser magnetismo, pode ser energia elétrica, o que está por trás? Até aí, movimento físico. Agora, se a mesa começa a responder pergunta, peraí, só um ser inteligente pode responder uma pergunta, certo? Então há algo mais. Isso despertou em Kardec um certo interesse, né? Então tá aqui, Inicialmente isso aí era tratado como diversão social. Para quem assistiu, né, o filme que fizeram sobre Kardec, é lógico que ali tem uma licença poética, né? Eles contam de uma maneira um pouquinho diferente do que foi, mas vem isso, né? Os grandes salões mostravam números das mesas girantes. Muitas vezes com realmente uma encenação daquilo que era na verdade. E aí,
começaram a surgir perguntas inteligentes e só uma causa inteligente poderia respondê-las. Tudo bem até aqui? Passamos, então, de um fenômeno que deixa de ser curiosidade e passa a ser um questionamento. Eu começo a olhar para aquele fenômeno e falo assim, ué, se ele responde, eu preciso entender o que está por trás disso. Tá? Então, aí aparece esse senhor aqui. Que muitos falam, ah, você é kardecista? Né? Você é kardecista? Você é espírita, mas é kardecista? Não é assim? O pessoal às vezes pergunta para a gente. E é interessante a gente entender, né, que ele se tornou um símbolo, né, do espiritismo que nós estudamos. Mas o espiritismo é dos espíritos. Né? Vamos começar então. Do fenômeno para uma doutrina. Esse senhor que a gente conhece como Allan Kardec tem esse nome bonito aqui, ó. Não sei se é Hippolyte, mas deve ser isso, Leon Denisard Rivail. Ele usa um codinome, né? Esse nome aqui, Allan Kardec, é um pseudônimo que ele assume, porque ao longo do trabalho de Allan Kardec, ele descobriu, ou foi informado, né, que ele teve uma encarnação onde ele era um druida. Um druida é um sábio que vivia no deserto. Então ele falou, nossa, e como é que eu me chamava? Allan Kardec. Eu falei, então esse é o nome que eu vou colocar como o meu nome de escritor. Né? Mas quem é esse rapaz aí? Ele é um educador, ele é pedagogo e ele é cientista. Ele fazia parte da Academia de Ciências da França. Ele é aluno de Pestalozzi. Pestalozzi, na época, foi quem revolucionou todo o método de ensino da França. Todo ele, para trazer maior qualidade ao ensino da França. Então, nós não estamos aqui diante de um curioso. Nós estamos diante de um estudioso. Uma pessoa que tem gabarito suficiente para criar um método de trabalho. Não é? Então, Kardec aplicou um método. Qual que é ele? Observação. Então, antes dele escrever qualquer coisa, antes dele assumir algo como verdade, não é à toa que nós temos essa palavra do Cristo, né? Conheceis a verdade vos libertará. Ele passa a observar. Com critério. Deixa eu observar, deixa eu entender. Deixa eu olhar primeiro antes de eu tomar as minhas opiniões. Comparação. Ele começa a comparar o que ele via em um lugar, ou ouvia, ou lia, com o que ele via, ouvia e lia em outro lugar. Ele passa a fazer comparações. Aí a gente entra aqui numa coisa que é pilar essencial da doutrina espírita. Essencial. Universalidade do ensino dos espíritos. Bonito isso, né? Mas nós vamos explicar. Quando a gente fala universalidade, é algo universal. A gente não tem lá a tomadinha onde a gente coloca o pininho da tomada, a gente não fala que é universal, apesar de só funcionar no Brasil desse jeito, mas a gente fala, esse pino aqui é universal. Por quê? É universal, serve para todo mundo. Né? Então, quando eu falo de universalidade do ensino dos espíritos, o que Kardec fez? Bom, eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta. Lógico que das mesas batendo no chão, a gente foi evoluindo a comunicação com a espiritualidade, né? Passou para as batidas, depois passou usando letras. No final a gente descobriu, ele, né? Descobriu que dava para dar um papel e o médium escrevia. Aí ficou mais rápido, né? Aí ele escreve lá, eu faço a pergunta e ele responde. Em outros casos, até a psicofonia, que é o ato do médium receber a resposta no pensamento e passar na mesa mediúnica. Então Kardec falou assim, bom, eu conheço o pessoal aqui na França, em vários bairros, vários médiuns diferentes, várias pessoas dotadas da capacidade de permitir a comunicação dos espíritos, aqui na França. Mas tem uns amigos na Inglaterra que também estão estudando isso. Então ele foi proliferando esse estudo. E aí ele falou assim, bom, veio aqui no Ciríaco, né? Vamos dizer que o Ciríaco fosse na França. Falou assim, ô pessoal, eu queria perguntar ao trabalho mediúnico de vocês algumas perguntas. Vocês fazem para mim? Fazemos. Então, vamos lá, o que é Deus? Aí vieram alguns espíritos dizer o que é Deus.
Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Tá bom. Aí ele pegou essa mesma pergunta, foi no outro, na outra casa que trabalhava com espiritualidade, não tinham casas espíritas, né? Era dentro de casas das pessoas. Foi em outro grupo, o que é Deus? É isso, isso, aquilo. Aí ele pegou, foi lá na Inglaterra, vamos passar para outras pessoas. Então a universalidade é eu pegar todas essas respostas. Então veja bem, são médiuns diferentes, em lugares diferentes, com espíritos diferentes dando a resposta. E aí ele pegou tudo isso, classificou e falou, bom, Deus é isso, isso, isso. 80% falou isso aqui. E é a que melhor se encaixa na razão. Então, entenderam? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele entendeu que essa é a resposta para essa pergunta. Só que ele não parou em o que é Deus, ele fez 1.100 e tantas perguntas. Foi embora. Então por isso que a gente diz que é universalidade dos espíritos. É diferente de eu conversar com uma pessoa e saber uma opinião dela. É diferente, que aí é um método científico, né? Não aceitou nada sem análise, lógica e moral. Então aqui, dentro da doutrina espírita, não há assim, isso aqui é mistério de Deus, isso aqui não dá para saber. Quando não dá para saber, o Espírito explica para ele. Isso aqui, vocês não têm palavras no dicionário humano para entender esse conceito ainda. É diferente. Porque nós sabemos que nós temos nossas limitações. Mas tudo aquilo que era possível de se explicar foi explicado pela lógica e pela razão. Não tem achismo. Não tem opinião única. É tudo embasado na lógica, na razão e na universalidade. Tudo bem? Espiritismo nasce não do misticismo, mas do método. É uma doutrina. É uma doutrina. Seguindo. Codificação espírita. Lá em 1857, já falando da segunda edição, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Tudo bem? Olha lá, 1019 perguntas e respostas. Não é pouco. E é gostoso de ler. Nós vamos entender por que já já. Organizadas de forma lógica e progressiva. Então, quando eu leio o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, né, nós temos 5. Essa primeira, ele começa de uma pergunta geral. O que é Deus? O que Deus criou? Como que ele criou? Quais são os reinos da natureza? E ele vem. Daqui a pouco ele está falando de provas, de coisas mais filosóficas, mais importantes dentro da filosofia, da religião e da ciência. E é progressivo. Você vai lendo, você vai se aprofundando cada vez mais, né? Então é progressivo. Temas centrais aí desse livro, né? Deus, espírito, imortalidade da alma, ou seja, nós não morremos, só morre o corpo, né? Nós continuamos. Reencarnação, as oportunidades que Deus nos dá de voltar e repetir o ano que nós, né, podemos ter tomado bomba, não tem que fazer de novo, a gente volta para fazer. Lei de causa e efeito, nós geralmente mudamos para o que a gente planta, a gente colhe, não é isso? Para entender melhor. Evolução espiritual, e surge uma doutrina estruturada, coerente e universal. Então aqui já não é mais o achismo, não é mais o fenômeno, é uma doutrina, é uma coisa completa. Bom, então o que é a doutrina espírita? Lá no Livro dos Espíritos, no item 6 da introdução, não estamos nem falando das perguntas ainda. Eu estou lendo o item 6, eu estou lendo a introdução do livro. Kardec diz que o Espiritismo é ciência que estuda a origem, natureza e destino dos espíritos. Tá? Nós podemos complementar aqui que não só a origem, natureza e destino, mas também as relações entre o espírito e o encarnado, né? E assim por diante. Filosofia, que trata das consequências morais. Para a gente resumir bem
bem simples mesmo, que é a filosofia. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, para que eu sirvo. Percebe? Filosofia são essas perguntas que nós temos no nosso íntimo, cada um de nós tem, e a gente precisa estudar para entender. Nós não vamos achar a resposta fácil, porque cada um tem o seu entendimento. Mas a doutrina espírita lida com isso. Toda a filosofia humana está contida na doutrina. Então, muito dificilmente nós vamos ter uma pergunta que não está respondida lá dentro, no tocante à filosofia. Religião, no sentido moral, por ligar o homem a Deus, né? Então, a doutrina espírita é cristã. Nós temos como base e modelo Jesus. Uma das 5 obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a obra que trata da moral cristã, deixando de lado os dogmas, deixando de lado o Jesus histórico. Kardec separa o ensinamento moral do Cristo e, com a ajuda da espiritualidade, que na verdade são os espíritos que nos ensinam ali, ele decodifica as mensagens que Jesus nos deixou, explica, traz o verdadeiro sentido, para que nós não leiamos as obras anteriores e nos percamos na nossa própria interpretação. Então, uma das obras, um dos pilares da doutrina é a religião, é a moral do Cristo trazido, redivivo, no verdadeiro sentido do que ele disse, do que ele deixou para nós. Tudo bem? Uma doutrina completa que responde de onde viemos, por que estamos aqui e para onde a gente vai. Tá certo? Princípios da doutrina. Vocês já devem ter visto na introdução, que a gente deixa rodando aqui. Eu não vou me alongar, porque cada um desses é um estudo à parte. Mas lá nesse item 6 da introdução nós temos Deus, as criações de Deus, seres da criação, mundo espiritual, mundo material, corpo, alma e homem, perispírito, espírito, escala espírita, encarnação, reencarnação, progressão espiritual, ação do pensamento, comunicações espirituais, evocações e, por último, lá, moral espírita. Isso aqui, gente, está dentro do item 6 em pequenas frases. Para cada um item desse, você pode continuar procurando na obra e se aprofundando, lendo mais, aprendendo mais. Então, quando a gente vê um quadro desse, e eu poderia dizer aqui que não dá para a gente sequer falar de doutrina em 1 hora que a gente fica aqui. Não dá, porque tem muito assunto, tem muita coisa. Mas é legal a gente pensar que doutrina espírita não é só a palestra. Não é só tomar a fluidoterapia. Não é só fluidificar a água, tomar a água fluidificada. É muito mais. E esse ensinamento, esses textos, essa análise, essa doutrina está à nossa disposição. Cada um de nós aqui pode ou comprar o livro, ou pegar aqui na biblioteca emprestado, ou pedir para a gente arruma um. Mas tem interesse de começar a estudar, começar a ler, começar a ver, começar a entender. Não com olhos do estudo natural, do estudo normal, quem está acostumado, né? Porque a gente aprende que estudar é chato, né? Quando a gente é criança, fala, ai, vou ter que ir para a escola, ai, que chato que é. Não com esse olhar, mas com o olhar assim, eu quero descobrir quem eu sou. Eu quero descobrir por que eu estou aqui. Eu quero descobrir por que um é rico e o outro é pobre. Eu quero descobrir por que um tem doença grave e o outro é saudável. Eu quero descobrir por que aquele que é extremamente rico é infeliz. Eu posso ter pessoas paupérrimas que são felizes. Entende? É filosofia, é entendimento de nós mesmos. É para nós, é para o nosso crescimento. Então essa é a ideia. Então a doutrina espírita é ciência. É a ciência que estuda o espírito, que estuda os fenômenos mediúnicos, que são os fenômenos que nos permitem o contato, né, a troca com a espiritualidade.
Kardec indica que nós somos influenciados pelo mundo espiritual e influenciamos também o mundo espiritual. Então é interessante a gente pensar sobre essa ligação. Observação dos fatos espirituais. Método experimental e comparativo, conforme a gente já citou, analisa causas, efeitos e leis naturais. Leis naturais. No Livro dos Espíritos há um capítulo só sobre isso, que fala de várias leis. A lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de justiça, de paz, de caridade, várias leis que Kardec elenca junto com a espiritualidade para nos dar um norte aí das leis divinas. Então o Espiritismo não nega a ciência, amplia o seu campo de estudo. Aqui vale sempre uma observação. Kardec deixa claro que a doutrina espírita não nega a evolução da ciência. Tudo bem? Muito bom. Então, se a ciência evoluir, o Espiritismo assume como verdade a evolução científica. Veja, gente, um vídeo do YouTube falando algo diferente da doutrina não é uma evolução científica. É uma opinião. Quando a comunidade científica, tomar algo como verdade, aí nós vamos escutar e falar, opa, tá certo? Então, se um vídeo aparece na internet mostrando algo, a gente tem que ficar esperto, né? Como é que eu vou acreditando assim? Não quer dizer que é uma verdade científica. Pode ser início, mas nós devemos ter esse cuidado, não é? Continuando, filosofia, porque tem a reflexão sobre a vida e o destino, questiona o sentido da dor. Por que ela existe? Por que cada um de nós sente momentos de dor? A justiça divina. Como nós já falamos aqui em outro encontro que nós tivemos sobre as revelações, Lá em Moisés nós tínhamos aquele Deus punitivo. Era um Deus mais firme, que punia um pouco mais. Tínhamos mais medo de Deus. Com o advindo de Jesus, a gente começa a perceber, opa, peraí, não é assim, é um pai. É um pai que nos ama, ele quer o bem de todos nós. Então, existe uma justiça, para todos os conceitos aí que a gente vai ter ao longo da vida. Livre-arbítrio, então a minha capacidade, possibilidade de escolha, eu posso escolher o meu destino, o meu caminho, é eu que faço, eu que o construo. A responsabilidade individual, isso aqui é legal. Não é a minha esposa, não é meu pai, não é minha mãe, não são meus amigos que vão me garantir a felicidade ou o infortúnio. Sou eu mesmo. Sou eu que procuro o que eu quero. Não é? Eu que construo a minha evolução. Não depende de mais ninguém. Propõe a evolução espiritual. Leva à reforma íntima. Faz com que nós olhemos para nós, nos observemos e falemos assim, isso aqui não está legal, eu preciso melhorar. Isso aqui eu preciso fazer de um jeito melhor. E também as coisas boas, Isso aqui eu preciso continuar. Isso aqui está indo bem. Pensar, refletir e transformar-se. Isso está dentro de filosofia. E por último, religião. Sem rituais. Não há rituais. Tá certo? Fluidoterapia não é um ritual. Isso aqui não é um ritual. É uma passagem energética, através da qual a espiritualidade usa os médiuns que estão ali postos para levar energias salutares para nós, nos renovar, nos encher novamente. Um dia a gente ainda fala sobre fluidoterapia com mais detalhes, mas é um ritual, não é um ritual. Como que ele acontece? Nós fazemos uma prece, pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que ampare a todos nós, trabalhadores e todas as pessoas que vêm aqui, e através disso nós buscamos servir de instrumento. Basicamente isso. Quantas mães aqui não deu passe, não deu a fluidoterapia no filho, quando o filho machucou o joelho, ela vai lá e põe a mão em cima e dá um beijinho. Isso é fluidoterapia.
É o sentimento posto em ação. É a energia de quem ama buscando auxiliar o outro. Então, não é ritual. É natural. Tirando esse, eu não lembro de nenhum outro, né? Porque a doutrina espírita não tem ritual. A gente não tem nenhum ritual. Não tem sacerdócio. Não tem sacerdócio. Nós, trabalhadores aqui, todos, somos formiguinhas. Aqui não tem quem manda, não tem quem obedece. É um conjunto de pessoas que se unem para buscar fazer o bem. Buscar se ajudar, buscar estudar e buscar fazer alguma coisa de bom para o próximo. E não tem o que sabe mais, o que sabe menos. Todos nós estamos aprendendo. Não impõe dogmas. Aqui não tem isso. Não tem dogma nenhum. Aqui é você seguindo os preceitos cristãos e estudando sobre si próprio. É isso aí que a gente, né? Que a doutrina prega. Não pratica rituais exteriores. Apesar de nós aqui, antes da palestra, fazermos uma prece junto, é um ato de carinho. É um ato que a gente gosta de fazer. Mas não tem um ritual exterior. Não é? Quando nós estudamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prece, se você está lá lavando louça, você pode estar fazendo uma prece. E não é uma prece longa com palavras bonitas. Pode ser, oh meu Deus, hoje eu estou precisando de uma ajudinha. Hoje eu estou triste, hoje eu estou cansado, me ajuda. Quer prece melhor que essa? Vem daqui, do coração. Então, não tem práticas exteriores. Baseia-se no Evangelho do Cristo. Nós nos baseamos no Evangelho do Cristo. Religião do amor, da caridade e da vivência moral. Né? Então, esse é o enfoque de religião da doutrina espírita. Tudo bem? Caráter consolador. Então, a doutrina, quando nós pegamos lá em Lucas, né? Jesus disse, eu rogarei a meu Pai e mandarei um outro consolador, que explicará o que eu disse e ficará convosco até o fim dos dias, para sempre. Tudo bem, falou lá em Lucas, né? 2000 anos atrás. Aí, o prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo é dado por um espírito chamado o Espírito da Verdade. E lá ele fecha esse raciocínio dizendo que os espíritos vieram para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Veio para explicar, para exemplificar, para explicar o Cristo redivivo. Então, nós acreditamos que seja o Consolador que Cristo prometeu para nós. Né? Explica as dores humanas. Não é legal a gente olhar e falar assim, poxa, eu estou passando uns perrengues aqui, por que será? Se você ler, se você buscar, você vai entender. E no final você vai agradecer ainda. Falar, que bom esses perrengues, porque eu estou melhorando. Eu estou aprendendo. Se Deus está permitindo, Ele é justo, é porque eu preciso passar por determinadas dificuldades. Consola nas perdas e sofrimentos, claro, né? Revela a continuidade da vida. Revela o reencontro com os entes queridos, porque ninguém aqui perderá ninguém. Pelo contrário. Todos nós nos reencontramos com os nossos entes que partiram antes. Sem dúvida. Todos nós nos reencontraremos. Dá esperança ao aflito. Então, o sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser aprendizado. Eu começo a encarar a vida de um modo diferente. Eu começo a entender. Então, se eu estudo isso, se eu leio, se eu busco entender a doutrina, as dores ficam mais leves. Vocês lembram de Jesus? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ou ao contrário, não lembro? Essa eu esqueci mesmo. Mas a gente entende que estudando isso a gente começa a compreender as dificuldades como oportunidades para a gente, de melhoria. Né? Nossa responsabilidade. Aqui tem um ponto importante, né? Muita gente que fala assim, ser espírita é difícil. Por que é difícil? Porque eu tenho consciência. Eu passo a ter consciência. Por isso que nós não podemos ou não devemos, apesar do nosso livre-arbítrio, agir como nós agíamos há tantos anos atrás em tantas religiões pelas quais nós já passamos. Eu vou ao centro segunda,
Quando eu entro aqui, eu sinto uma energia maravilhosa, eu me entrego a esse tratamento, eu ouço uma palestra de peito aberto, eu tomo o passe, a gente lembra da hóstia, né? A gente vai lá, ouve a missa, aí senta, levanta, come a hóstia e vai embora abençoado. Aí chega ali na esquina, a gente tá xingando o cara que fechou a gente, no trânsito. Tá bravo, aí chega em casa, discute com a esposa, discute com o filho. Nós precisamos começar a mudar. Nós precisamos começar a pensar. Doutrina espírita não é vir ao centro e assistir uma palestra de peito aberto, tomar o passe e voltar a ser quem você era ali fora. Não é prática externa, gente. Não é prática externa. Nós estamos fazendo que nem os fariseus. Né? A gente vai lá na praça e fica gritando Jesus lá na praça. Mas não vive. Então, assim, nós temos responsabilidade ao passo que nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo que doutrina espírita não é isso. Você precisa ir à casa espírita para praticar a doutrina espírita, para entender a doutrina espírita? Não. Você pode aprender sozinho. Mas é ótimo a gente vir para a gente compartilhar. Para a gente entender junto, para a gente estudar, para a gente bater um papo de vez em quando aqui numa segunda-feira. Às vezes a gente não está precisando nem da palestra, a gente está precisando do abraço de alguém que está ali fora para atender a gente. Não é assim? Às vezes você chega e fala, nossa, eu queria um abraço da Gi. A Gi dá um abraço, pronto, ganhei o dia. Reenergiza, né? A gente se sente feliz de ver as pessoas que a gente gosta. Mas a doutrina espírita está um pouco acima disso. Está acima da coisa exterior. Está aqui dentro, a gente entender. Então vamos lá. Conhecer é bom, mas quando a gente conhece, a gente precisa agir, botar em ação aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente conhece. Não basta saber, é preciso viver. É preciso que a gente coloque em prática as coisas. E olha que legal, quanto mais você sabe, mais você é chamado a viver esse ensinamento que você adquiriu, esse conhecimento que você adquiriu. Porque eu já sei que eu preciso perdoar. Aí começa a aparecer um monte de criaturas abençoadas na minha vida para eu praticar o perdão. Por que será? A gente fala, né? Eu peço ao Senhor, me dê paciência. Ele dá um monte de situação para você aprender a ter paciência. Aí você não entende o recado, né? Ah, vou pedir paciência, Deus está me dando problema? Você não pediu isso? Você não pediu para ter paciência? Como é que a gente vai ter paciência? Praticando. Lei de causa e efeito. Quando a gente entende que aquilo que eu faço está diretamente ligado àquilo que eu recebo, a gente muda muita coisa. Jesus já disse lá atrás, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Falando é tão simples, né? Mas eu penso isso no dia a dia. Poxa, eu tenho a oportunidade de fazer algo por alguém, eu me coloco no lugar dele de verdade, se eu estivesse ali, como eu gostaria que ele fizesse isso por mim. Isso é prática, gente. A gente está atento. Orar e vigiar é isso. É vigiar. É olhar como eu estou me comportando. O que eu estou fazendo? Somos autores do nosso próprio destino. Aqui é legal, né? Ah, eu tenho um destino. Não, você constrói o seu destino. Você constrói o seu destino. Ah, onde eu vou estar daqui tanto tempo? Depende de você. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as profecias que a gente encontra por aí, né? Na internet, essas coisas. Fica assim, mas depende. Deus é justo, não é? Então se eu melhorar, melhora lá na frente para mim, né? Se eu piorar, depende da minha escolha. Cada escolha gera consequências, para o bem e para o mal. O Espiritismo nos convida à responsabilidade consciente. Então isso é legal. A gente não vai seguir alguma ideia, seguir algum preceito, algum conceito, porque alguém falou para a gente que é bom. Não. Porque eu entendi que eu preciso fazer aquilo. Né? Bom, o amor de Deus, né? Tanto de Jesus
quanto dentro da doutrina, a gente aprende que Deus é justo, bom e misericordioso. Então nós tiramos aquela ideia antiga de um Deus que vai nos punir de acordo com o nosso comportamento. Não existe isso. Pelo contrário, Deus não tem a mínima pressa. Ele sabe onde a gente vai chegar. E ele deixa a nós a velocidade. Como que você quer andar, meu filho? Você quer andar rápido? Quer andar devagar? Quer parar um pouquinho? Só não dá para voltar para trás. Quer parar um pouquinho? Para um pouquinho, descansa. Depois você retoma. Deus não tem pressa. Deus respeita o tempo de amadurecimento de cada um de nós. Revela gradualmente as suas leis. Né? Então Deus não mostra todas as suas leis de uma vez. É gradual. A gente tem que ir entendendo aos poucos. Há um tempinho atrás, Jesus tinha que falar em parábolas. Como a gente fala com as crianças. Vou te contar uma historinha de uma revistinha para a criança para ela entender que ela não pode fazer o mal para o outro. Não é assim que a gente ensina as nossas crianças? Era assim que Jesus nos ensinava. E muitos de nós precisam prestar atenção na historinha ainda. Não, preciso... Tem parábola que até hoje a gente ainda fica assim, né? Deixa eu ver se eu entendi o que ele quis dizer. Nunca abandona seus filhos. Nós nunca estaremos abandonados, né? E Deus, na figura de vários espíritos, mentores, amigos, o anjo guardião. Então, tudo isso nós vamos estudando dentro da doutrina, você vai entendendo. Não é? As companhias espirituais que a gente tem, que é a escolha nossa. Quanto mais eu me ocupo do bem, melhores as companhias que eu tenho. Não é? O anjo guardião, que é algumas religiões, alguns costumes chamam de anjo da guarda, né? Que é um espírito de ordem superior à nossa, que cuida de nós. Nós temos isso explicado dentro da doutrina. No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho explica isso. O Espiritismo é prova do amor divino. A doutrina, no final, ela é prova do amor divino, porque ela nos esclarece a respeito disso. Ela nos esclarece que, por pior que seja a dificuldade pela qual você passa, é para o seu bem. E se você olhar para baixo de você, vai ter gente pior, que você precisa estender a mão. Que você precisa olhar e falar, oh meu Deus, eu estou aqui reclamando, e tem gente passando por coisa pior do que eu. Não é assim? Deus nos ama tanto que nos explica a vida. Né? Através da doutrina espírita, nós temos a possibilidade de entender a vida praticamente completamente. Né? Algumas poucas coisas que nós ainda não temos capacidade de enxergar. Conclusão. A doutrina espírita ela é um convite à nossa transformação. Então esse convite é, vamos sair do nível de, eu só vou ler um romancezinho, eu acredito que continua a vida depois. Eu não estava muito bem, fui ao centro, agora eu estou um pouco melhor. Vamos sair dessa atmosfera e vamos dar um passo além. É um passinho para cima. Peraí, e se eu começar a ler a doutrina? Se eu começar a entender o que é a doutrina? O que Kardec fez? O que os espíritos falaram para Kardec? Ter essa curiosidade, da gente dar um passinho além. Para a gente aprender mais. Porque os romances são maravilhosos. Todos os livros que a gente puder ler é maravilhoso. Mas nós precisamos de uma base. Isso que a doutrina espírita traz, é uma base. É toda a filosofia, ciência e religião para a gente. O Espiritismo esclarece, consola, responsabiliza, porque aí a gente passa a ter responsabilidade sobre si próprio, conduz ao amor, ao verdadeiro amor. O Espiritismo nos conduz para isso. Amar o outro, fazer o bem ao outro, que Jesus ensinou. E a gente, dentro do Espiritismo, tem a prova disso, tem o método disso, tem como agir para conseguir alcançar isso. E por último, a frase, né, de Kardec, dita nessa época em que nós falamos ali do materialismo, do ceticismo que a França passava na época, e a igreja, lutando para manter os fiéis, dizia, fora da igreja não há salvação.
E Kardec, através de todo o embasamento que ele realizou, moral, né? Todo esse embasamento que ele estudou sobre a caridade, ele traz para nós. Não é fora da igreja, é fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então todos nós somos compelidos a buscar fazer o bem, buscar fazer a caridade. Indicação de leitura, gente. Qual que é a indicação? Começa pelo Livro dos Espíritos, pela introdução, e depois vamos ler as perguntas. E depois toda a obra espírita, né? Você começa pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e por último, a Gênesis. É uma leitura, você vai falar assim, é facinho? Não. Mas é impossível? Também não. Basta a gente querer, ter interesse, né? Não, deixa eu ler. Não entendi? Deixa eu ler de novo. Não entendi? Chama um amigo do lado, vamos ler junto? A gente faz aqui um estudo de quarta-feira do Livro dos Médiuns. A gente faz isso. A gente lê, não entendeu? Lê de novo. Cada um dá a sua opinião do que entendeu. E assim a gente vai trabalhando, vai aprendendo. Depois o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E claro, todas as obras de Kardec. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que desperte pelo menos a curiosidade de cada um de nós aqui, para que nós busquemos a base da doutrina espírita, né? Para que nós queiramos aprender um pouquinho, entender um pouquinho de onde veio essa religião, de onde veio essa ciência, de onde veio essa filosofia, e que com base nisso cada um de nós procure ser melhor em si mesmo, sem esperar do outro, fazer nós por nós mesmos. Tá certo? Vamos para a fluidoterapia. Muito obrigado a todos.